Então, pessoal, para quem ainda não sabe, o intuito desses webinários serão ao longo dessas próximas semanas, aí, quase 40 webinários, utilizar essa fase que todos nós estamos passando, aí, que o mundo está passando, para poder fazer uma transferência de conhecimento para vocês, fazer uma transferência de tecnologia. Então, todos os assuntos foram bastante pensados para que vocês tenham um melhor aproveitamento dos conceitos. Então, a gente vai falar sobre análise de vibração, iremos falar sobre IO-Link, iremos ter um foco sobre como a EFM pode ajudar vocês na indústria de vocês, vamos falar sobre sistemas de visão, vamos falar sobre indústria 4.0. Então, esse aqui é o primeiro webinar dessa fase. A gente vai ter webinars diários, então, todo dia, nesse mesmo horário, teremos webinars acontecendo. Essa é a ideia, que vocês participem. Não vai consumir tanto do dia de vocês, porque cada webinar tem meia hora de duração. Então, são webinários extremamente focados e diretos e bastante curtos, diferente dos outros webinários que a gente vinha realizando, que tinha duração de 1h30. Esse é um pouquinho mais curto. E serão diários. Então, cada dia um tema diferente. Então, hoje vai ser falado sobre análise de vibração. Amanhã vai ter um foco para falar um pouquinho mais sobre indústria de alimentos. Depois a gente vai falar um pouco sobre comunicação IO-Link com controladores Rockwell, utilizando Ethernet IP. Depois, um assunto sobre os graus de proteção dos sensores. Então, a maioria dos sensores da IFM são IP69K, e a gente vai estar falando sobre como isso pode te ajudar. E na sexta-feira é um pouco diferente. A gente tem 2 webinários na sexta-feira, um focado um pouco na parte de indústria 4.0 e outro falando a respeito de aplicação. Então, monitoramento de nível, para medir monitoramento de nível de tanque, ou seja, de qualquer reservatório que você tenha na indústria, qual que é a melhor solução para você aplicar, visto que a gente tem algumas soluções bastante diferenciadas. Então, algumas soluções se encaixam melhor em determinadas situações, e vai ser para ajudar vocês como mensurar isso, como saber qual que é a melhor solução que se adequa para a solução de vocês. A partir desse momento já estou liberando a minha tela, continuo aqui na mesma tela, mas possivelmente vocês já conseguem ver o meu mouse. E mais para frente eu já inicio a apresentação. Então, como vocês podem ver aqui, são 9 slides, bem curto, bem rápido, bem direto, e espero que vocês desfrutem bastante. Vocês podem ver aí, tem uma webcam ligada, onde nós temos um cooler, um ventiladorzinho, e um Master IO-Link e um sensor de vibração ligado. Esse sensor que nós iremos comentar aqui ao longo desse webinar. Então, vocês vão poder ver como que esse sensor ele atua, ele funciona, e como que ele pode ajudar vocês na detecção de problemas relacionados à análise de vibração.
Se alguém, por favor, puder mandar um check do áudio aí, se estiver ouvindo, eu agradeceria. É porque tem algumas pessoas no chat falando a respeito que não está conseguindo ouvir o áudio. Então, muito obrigado às pessoas que já responderam. Bacana, então aguardar aí mais 2 minutinhos e iremos começar. Eu vou colocar aqui em modo apresentação, falta somente alguns instantes. E agora já são 9 horas, então podemos começar o nosso primeiro webinar dessa série de webinars que iremos apresentar ao longo dessas próximas semanas. Então, como a mensagem diz, que bom que vocês estão aqui. E vamos começar nossa apresentação. Então, o webinar de hoje vai falar sobre sensores de vibração com interface IO-Link. Então, é uma nova gama aí de sensores da EFM que vem para somar com o portfólio IO-Link que a EFM tem. Então, para quem não sabe, a EFM ela tem mais de 26 famílias de produtos diferentes, sendo desde sensores de processo, como sensores de temperatura, nível, pressão, sensores de posição, como indutivo, capacitivo, sensores magnéticos, alguns sensores analíticos, como condutivímetro, para medição de condutividade, e uma das poucas linhas que ainda não contemplava essa parte de sensores com portfólio IO-Link era o sensor de vibração. Então, o sensor de vibração da família de produtos da IFM na parte de sensores de campo foi a última linha a entrar nesse mercado aí veio a ser o último produto a entrar para esse portfólio IO-Link, e isso só vem a somar. Então, durante esse webinar, a gente vai estar comentando a respeito disso, vou estar falando para vocês quais são os benefícios dessa interface IO-Link junto com o sistema de vibração. Para quem já conhece sobre análise de vibração, ajuda um pouco, isso se torna um pouco mais tranquilo o entendimento, mas também para quem não conhece muito de análise de vibração, a gente vai estar dando uma explanação, explicando um pouquinho como que funciona. O intuito desse sensor é ser um sensor bem simples. Então, para quem já utiliza análise de vibração, seja da FM ou seja de outro fabricante, sabe que não é assim tão simples, não é algo que você começa a utilizar hoje já
começa a entender o conceito, saber como que funciona, saber como aplicar, às vezes geram bastante dúvidas, independente da ferramenta, se a ferramenta é IFM ou se a ferramenta é de outro fabricante. A ideia desse sensor é simplificar um pouco isso, você ter um sensor extremamente simples, é tão simples que você retira ele da caixinha e já coloca ele direto na aplicação, e você já começa a ter os resultados disso. Então, vocês vão perceber ao longo desses poucos slides aqui, que basicamente o sensor já vem pronto para uso e você só retira a informação e a informação basicamente está pronta. Ok? Então, essa a ideia dessa apresentação, essa a ideia desse sensor, é mostrar para vocês o quão simples ele é e como vocês conseguem empregar eles na empresa de vocês. Falando um pouquinho a respeito de mim, meu nome é Rogério Gabão, eu trabalho na IFM há basicamente 3 anos, e antes de trabalhar na IFM eu já era integrador da IFM, então eu prestava serviço para a IFM, e há 3 anos eu faço parte desse time. Na IFM eu estou como engenheiro de suporte técnico de campo e também eu sou especialista na área de vibração nível 4. Então, existe aí a ISO, e a ISO ela regula o treinamento de análise de vibração, então, o nível de analista de vibração que a pessoa é. O nível 4 é o nível mais alto, então eu tenho todos os treinamentos, eu já estou habilitado para ser analista de vibração nível 4. Então, no começo eu vou estar iniciando com um vídeo de apresentação, então esse vídeo está disponível no YouTube, está disponível na internet, nas mídias sociais da IFM, mas é bom começar por esse vídeo porque esse vídeo já traz uma explicação de como o sensor funciona, qual é a ideia do sensor, e eu vou estar explicando esse vídeo ao longo desse webinar também. Os vídeos, pessoal, nessa plataforma, eles tendem a ser um pouco travados mesmo. Então, não é a internet de vocês, mas a internet daqui, da própria plataforma mesmo. Depois vocês podem estar entrando no YouTube e procurando os canais da FM, para vocês verem esse vídeo de melhor qualidade. Então, legal. Então, por que eu utilizo análise de vibração? Por que a análise de vibração é importante para o processo, importante para a indústria? Então, em máquinas rotativas, equipamentos rotativos, ao passar do tempo, esses equipamentos começam a sofrer desgaste. Então, exatamente como qualquer componente que você tenha na casa de vocês, ao longo do tempo ele passa a sofrer alguns desgastes. Então, alguns desgastes extremamente comuns, como fadiga, como propriamente sujeira, encostamento de sujeira no equipamento. Isso acontece também
com os equipamentos da indústria. Então, você tem um equipamento, uma bomba, um motor, uma máquina, e ao longo da vida útil desse equipamento, ele começa a se degradar. Então, a nanofibração ela vem para te ajudar a entender um pouco melhor como isso está acontecendo. Então, você poder entender, sentir o que sua máquina está trazendo de problema naquele momento. Então, é a mesma coisa de você sentir uma dor e ir ao médico, e o médico realizar alguma série de exames para constatar o que está acontecendo. A nanofibração realmente é esses exames que você executa quando você vai no médico. Só que aqui, pensando um pouco a respeito de equipamentos mecânicos. Então, a nanofibração, ela ajuda você na predição de falhas e defeitos em equipamentos, ok? E o que a interface IO-Link vem a somar? Então, falando um pouco sobre a interface IO-Link, o que seria o IO-Link? O IO-Link é uma comunicação ponto a ponto. Então, basicamente, é a comunicação que você faz para pegar essa informação do sensor e levar para algum sistema superior. E que sistema superior é esse? Então, se a gente observar ali a linha verde e a linha azul, são as partes de comunicação. Então, eu posso levar a informação diretamente para um PLC, seja Ethernet IP, Profinet, Ethercat ou Modbus, e levar a informação via IoT, então, que seria a internet das coisas para o mundo industrial. E aí eu tenho todo aquele ambiente de TI, desde a parte de gerenciamento de informação, da parte de PINs, até a parte de ERP. Então, tenho sistemas como Smart Observer, sistema como SAP, Oracle, Windows, o Azure. Então, eu tenho uma série de sistemas da parte de TI. Então, o IO-Link ele tem essa capacidade de extrair informação do sensor e diretamente interligar esse sensor com o seu CLP, basicamente como é a indústria 3.0, que é a indústria atual que nós temos, que é a comunicação do sensor com o CLP e o CLP fazendo a tomada de decisão, até um conceito mais aí de indústria 4.0, que é você pegar essa informação diretamente do sensor e levar para um sistema de TI, um ambiente mais de tecnologia de informação. Então, sistemas como SAP, sistemas como ERP, e eu ter toda essa informação já atrelada nesse sistema. Então, imagine que eu tenho pressão de tanque, nível de tanque, sensor de vibração, e eu consigo ter tudo isso já diretamente ligado ao meu sistema RP, enxergando essas informações em um dashboard, em um cockpit. Então, isso é bastante interessante porque eu não preciso de nenhuma interface de meio de campo. Eu consigo fazer essa ligação direta a esses sistemas. A comunicação com o CLP continua da mesma forma. Hoje eu utilizo de cartões analógicos, cartões digitais, eu passo a usar de cartão IO-Link. Então, eu ligo também a informação diretamente ao meu CLP. Então, essa é a primeira grande vantagem de utilizar IO-Link. Então, eu tenho um Y de comunicação, informação que vai para o PLC, informação que vai para o meu sistema de TI. Então, isso se torna extremamente interessante, principalmente quando eu falo de indústria 4.0. Além disso, eu tenho aqui o nosso robozinho, ele é chamado de Ionic, e ele traz algumas características aí do IO-Link. A primeira grande característica é sem perda de valores de medição. Então, quando eu tenho sensores convencionais, sensores analógicos, eu preciso de alguns conversores. O principal conversor está no analógico digital e no digital analógico. Então, para que eu possa transferir a informação, seja de pressão, de vibração ou qualquer outro parâmetro, eu preciso transmiti-la de forma analógica. Então, ora, o sensor ele vai medir o sinal da atmosfera, o sinal de uma grandeza física, transforma isso em valor digital para poder ser processado pela placa interna do sensor, depois transforma esse valor digital em valor analógico para poder transmiti-lo através do cabo. Quando chega do outro lado, eu preciso transformar esse sinal analógico em digital novamente para que o CLP ou o computador consiga processar esse sinal. Então, eu tenho um conversor digital analógico, analógico digital. Quando eu tenho o IO-Link, isso não acontece.
Uma vez que o sensor processa o sinal ali está na forma digital e ele transmite esse sinal diretamente para o PLC, e o PLC do outro lado não precisa converter esse sinal, porque o PLC trabalha com sinal digital também. Então, eu não tenho perda de valores devido a essas conversões, e geralmente eu tenho uma certa perda de grandezas aí, de precisão, quando eu utilizo esses conversores analógicos, e todo sensor analógico tem esse conversor. Depois, vários valores de medição em um mesmo sensor. Então, se eu pegar esse sensor de vibração, vocês vão ver que ele mede mais de um valor, ele mede 5 valores de vibração, e eu consigo transferir esses 5 valores de vibração através de um fio apenas, e utilizando somente uma porta IO-Link. Então, isso é bem vantajoso e bem diferente do que vocês estão acostumados. Se você utilizasse um cartão analógico e um sensor analógico, eu precisaria de 5 sinais analógicos para transmitir essa informação. Se eu considerar que o custo do analógico e o custo do IO-Link da porta é o mesmo valor, eu estaria gastando 5 vezes mais para transmitir essa mesma informação. E isso não é realmente o que acontece. Na verdade, o sensor analógico ele vai se tornar muito mais caro do que o sensor IO-Link. Um aspecto que o torna mais caro é que ele vai precisar de 5 canais de saída, 5 conversores digital analógico para transmitir a mesma informação que eu estou transmitindo via IO-Link, usando somente um cabo e usando somente uma porta. Resistência a interferências. Então, qual é o benefício de resistência a interferência? O sinal ele é digital. Então, é a grande vantagem que eu tenho de utilizar uma antena digital e não usar uma antena analógica, como eu utilizava antigamente. Não tenho mais aquele chuvisco que eu tinha quando eu assistia a televisão, porque o sinal é inteiramente digital. O sinal ele é de 0 a 24 volts. Então, para eu conseguir ter uma interferência no sinal desse, eu preciso de uma carga eletromagnética extremamente poderosa. Os sensores analógicos já parariam de funcionar muito antes disso. A troca de sensor é extremamente simples. O IO-Link e o cartão IO-Link, ele tem a capacidade de reconhecer o sensor e armazenar a informação do sensor antigo. Então, se o sensor der problema, basicamente eu tiro o novo sensor da caixinha e coloco na aplicação. Ele se configura automaticamente com as mesmas configurações do sensor anterior. Então, o tempo de setup do IO-Link é extremamente rápido. A prova de manipulação. O IO-Link permite que eu faça a configuração do sensor de um notebook. Eu não preciso ir a campo e ficar apertando o botão de sensor, ou um sensor que está instalado numa determinada altura. Eu não preciso mais pegar uma escada e fazer a leitura desse sensor. Então, é isso que uma vantagem de utilizar o sensor. Identificação, então o sensor ele permite que seja identificado e detecção de ruptura de fio. Então, essas são as vantagens de utilizar IO-Link com esse sensor. Então, em termos do que o sensor VDB traz de informação para a gente. Então, vamos pegar aí os equipamentos, como motor e bomba, ventilador e exaustor. Então, se vocês prestaram atenção na apresentação do vídeo, o sensor VDB ele é bem focado especificamente em alguns equipamentos. E quais equipamentos são esses? Motor, bomba, ventilador e exaustor. Então, esses 4 equipamentos são os equipamentos indicados para uso do VDB. Então, o VDB ele foi construído para esses 4 equipamentos distintos: motor, bomba, ventilador e exaustor. Então, que informação esse sensor consegue trazer para a gente? Então, são 5 informações diferentes: folga mecânica, fricção, 2 parâmetros para impacto e aquecimento. Então, esses 5 valores é mais do que o suficiente para que eu possa analisar e perceber qual é a condição desse equipamento. Então, eu não preciso mais do que essas informações para dizer se esse equipamento está bom ou está ruim. Por quê? Quando eu analiso um motor ou uma bomba, eu tenho quais tipos de defeito? Eu tenho desbalanceamento, eu tenho desalinhamento, eu tenho folgas, rolamentos, lubrificação e cavitação. Então, eu tenho essa série de defeitos quando eu tenho um motor e eu tenho uma bomba. Então, o eixo ele pode desbalancear,
ele pode ficar desalinhado, se eu colocar um acoplamento de forma desalinhada, eu posso ter folga, às vezes porque o motor não está 100% aparafusado na base, defeitos de rolamento, então, que são defeitos que evoluem ao longo do tempo, falhas de lubrificação, então um rolamento mal lubrificado, algum componente, um mancal mal lubrificado, vai gerar uma atrito, uma vibração, e a própria cavitação da bomba. Então, a bomba, ela tem a capacidade de cavitar, talvez por falta de pressão, talvez por defeitos na aleta da bomba, ela começa a cavitar, e ela começa a trazer bolhas de ar junto com a aplicação, junto com o líquido, junto com o fluido, e isso faz com que a bomba ela se degrade muito mais rápido. No caso do ventilador e exaustores também, desbalanceamento causado por componente mecânica, realmente o ventilador está desbalanceado, ou a pá suja. Então, a pá ela está realmente suja, então essa sujidade causa um desbalanceamento de massa aí no meu ventilador, e isso faz com que ele se desbalanceie, então gera um sinal de desbalanceamento. Desalinhamento, folga, rolamento, lubrificação, problemas com correia, então correia solta, correia desalinhada, quando as polias não estão devidamente alinhadas, isso gera um problema com correia e faz com que a correia se desgaste extremamente de forma prematura, e obstrução por objeto, então um objeto que entre dentro desse ventilador, desse exaustor, e causa um impacto nesse cara, talvez numa limpeza, alguém deixou um pano e esse pano enroscou no ventilador, ou alguma peça que entrou na tubulação suba e causa um impacto nesse ventilador. E como que eu meço isso? Então, eu tenho aqui os valores que o VVV me entrega, e o primeiro valor é velocidade RMS em metros por segundo, que é indicado por fadiga mecânica. Então, se um desses valores subir, isso me indica desbalanceamento, desalinhamento, folgas e correias. Então, eu consigo tomar uma série de ações quando eu vejo que esse valor está extremamente elevado. Então, eu consigo mandar fazer uma limpeza no meu equipamento, fazer um alinhamento e verificar a folga das correias, e depois, possivelmente, até mesmo pedir para fazer um balanceamento e um alinhamento nesse equipamento. Se eu tiver um problema que faça com que o valor de aceleração RMS suba, eu estou tendo problema de fricção, então um atrito de metal com metal. Então isso pode ser falta de lubrificação, até mesmo atrito mecânico. Então eu peço para que o operador vá e engraxe o mancal ou vá lá na graxeira e injete graxa para que o sistema fique novamente lubrificado. Impacto, ele pode me dar duas características. A primeira, quando eu analiso o fator de crista, que é um cálculo de análise de vibração, que esse sensor também me entrega, e isso é um problema de rolamento. Então, isso indica que o rolamento está começando a ficar danificado, mas eu ainda tenho um tempo de vida útil que eu consigo planejar uma possível manutenção para realizar a troca. Ou quando eu tenho impactos caracterizados em aceleração a pico, isso é realmente um impacto mecânico, é uma batida seca que causa ali um impacto, ou até mesmo uma cavitação, se isso for acontecendo de forma contínua. E o aquecimento, que vem a somar com a fricção, que também é um indicador de falta de lubrificação e atrito mecânico. Então, eu estou tendo fricção de componente com componente, e isso causa um aquecimento na peça. Ok? Então, vocês analisaram e viram que é extremamente simples utilizar esse sensor. Ele já me traz os parâmetros prontos. E como que eu escolho o sensor? Então, Rogério, você mencionou que esse sensor é extremamente simples. É só eu retirar da caixa e colocar esse sensor para rodar. E é extremamente isso. Por quê? Porque você tem aqui como se fosse alguns pequenos critérios que vão te indicar o modelo de sensor ideal para a sua aplicação. E é exatamente isso. É pegar o sensor da caixinha e colocar para rodar, já está tudo funcionando. Você não precisa parametrizar nada. Então, qual que é a primeira regra? Esses 4 equipamentos: exaustor, motor, bomba centrífuga e ventilador. Torre de esfriamento pode? Sim, torre de esfriamento pode, porque ela é um ventilador ou um exaustor, dependendo da forma de construção. Eu posso colocar no centro de usinagem? Posso colocar no compressor, no redutor? Não, não é essa a aplicação desse sensor. Esse sensor é específico para exaustor, motor, bomba centrífuga e ventilador. Ao longo dos webinars, a gente vai estar falando de outros mecanismos de análise de vibração indicados para esses tipos de equipamento.
Então, como que eu faço a escolha? Como que eu faço a escolha do meu sensor? A primeira regra é: a minha máquina, ela é grande ou ela é pequena? E o que determina se uma máquina é grande ou pequena? É a potência do equipamento. Lembrando que, máquinas pequenas vão de 15 kW a 300 kW. 300 kW são 400 cavalos de potência. Então, não é assim tão pequena uma máquina. Uma máquina média é considerada uma máquina pequena aqui nesse conceito de análise de vibração. E máquinas grandes de 300 kW a 50 megawatts. Então, a gente vê aqui que o sensor ele é aplicado nessa faixa de 15 kW a 50 megawatts. Fora dessas faixas, esse sensor não é aplicado. E depois vem a segunda regra, que é a faixa de velocidade desse equipamento. Então, eu vou lá no motor do meu equipamento e vou olhar qual que é a faixa de rotação. Se for acima de 600 RPM, eu tenho um modelo. Se for entre 120 RPM a 600 RPM, outro modelo. Abaixo de 120 RPM, esse sensor também não é indicado. Então, abaixo de 120 RPM, esse sensor não é indicado. Então, eu escolhi, olha, é máquina pequena e rotação acima de 600 RPM, ele já me traz o sensor VVB 020. E o que eu ganho com isso, Rogério? Você vai ganhar a seguinte característica: o sensor já vai vir com os filtros prontos para aplicação e com os valores limites de saída desse sensor preparados para essa aplicação. Então, é pegar o sensor, tirar da caixinha, colocar na aplicação e não ter dor de cabeça nenhuma. Somente analisar aqueles 5 valores que o sensor te entrega e você saber o que está acontecendo ou não. Mesmo que você não monitore esses equipamentos, quando os valores limites estiverem altos demais, ele vai ativar as saídas digitais e pedir para acender uma lâmpada, a desligar o seu equipamento, tomar alguma ação. E depois, além desses 4 sensores, nós temos o sensor VVB001. O VVB001 é um sensor universal. Então, ele não vem com os filtros pré-configurados, ele já não vem com os limites tão assertivos assim, e é um sensor voltado para uma pessoa que já tem um conhecimento prévio em análise de vibração e entenda um pouco como os filtros de vibração funcionam. Então, essa pessoa ela consegue determinar o filtro que ela vai usar e os valores limites que ela vai utilizar. Então, como colocar esse sensor para funcionar? Então, eu tenho 2 formas extremamente simples. A primeira, que é a da esquerda, seria eu pego o sensor, coloco na aplicação e via saída digital 0 e 1, aberto ou fechado, eu ligo isso num contato de relé e ele acende uma lâmpada, desliga o meu equipamento. Ok? Então, de uma forma extremamente simples, eu não enxergo qualquer valor desse sensor, ele somente acende uma lâmpada, ele somente desliga o meu equipamento e depois eu vejo se eu consigo checar o que está acontecendo. Mas o grande ganho desse sensor está aqui na parte de utilizar o IO-Link. Então, se eu quero mais informação, eu vou utilizar o IO-Link. E aí eu consigo mandar os valores para o CLT, então o CLT ele vai ter essa informação, ou ver esse valor via IoT lá no SAP e tudo mais. E através do software LR Device, eu consigo configurar esse sensor. E existe aí um comando chamado PLOB, onde eu consigo, além de toda essa informação, retirar o espectro, o dado bruto do sensor. E como isso funciona? Então, eu vou estar mostrando para vocês como que isso funciona aqui. Então, vocês podem ver aqui na webcam de vocês, na minha webcam, desculpa, esse sensor funciona. Então, aqui são os valores de vibração. Você vê que o valor está extremamente baixo. A ventoinha ela está funcionando, porém, ela está funcionando com um cooler extremamente balanceado. O cooler está balanceado, então o valor de vibração aqui está em 0,002. E quando eu coloco esse cooler na parte desbalanceada, esse valor ele sobe aqui para 0,014, 16. Então, de 0,02 para 17, 18 aqui, o valor ele já subiu bastante. Então, eu consigo acompanhar também os outros valores. Então, o valor aqui de impacto, que é essa aceleração a pico, você vê quando eu coloco o sensor
sobre impacto, o valor de vibração ele tende a subir. Então, os defeitos eles vão ficar bem claros para vocês conforme a vibração do seu equipamento vai evoluindo. Então, aqui eu tenho toda a parte de configuração do sensor através do meu notebook. Então, eu não preciso ficar apertando botões dentro desse sensor, uma vez que nem botão esse sensor ele tem. Então, eu consigo fazer a configuração toda através do software. E a parte mais importante que eu queria mencionar para vocês aqui é a parte do BLOB. Então, eu consigo ler o dado bruto desse sensor dando somente um comando através do software LR Device. Então, agora ele vai me transferir esse valor, eu vou salvar esse valor de leitura que ele acabou de ler do meu sensor de vibração dentro de uma pasta e vou abrir no software de análise de vibração da FM. Então, através desse software, eu vou abrir o valor de vibração. E quando eu abro esse valor de dado bruto de vibração, eu consigo enxergar o valor de dado bruto que realmente é ali. Então, aquela análise médica que eu falei para vocês é exatamente isso daqui. E, através disso, eu consigo gerar o espectro de frequência e fazer toda a análise offline do sensor de vibração. Então, o que é importante vocês entenderem é que é um sensor extremamente simples, você já tem os valores previamente já configurados, você tira o sensor da caixinha e já coloca na aplicação, mas se você ainda utiliza a análise de vibração de forma offline, entenda que você ainda tem toda a possibilidade de extrair a informação diretamente do sensor e analisar como se fosse um analisador de vibração offline, se você já tem um conceito pré-estabelecido de análise de vibração, o entendimento de análise de vibração. Pessoal, então, é isso que eu gostaria de passar a informação para vocês desse sensor IO-Link, desse sensor de vibração. Então, é um sensor extremamente simples, extremamente viável. Você não precisa ser um especialista em vibração, muito menos entender de análise de vibração para poder utilizar esse sensor, porque é um sensor extremamente simples, extremamente direto, e já vai trazer a informação de vibração para você. O que é importante saber que ele é utilizado em 4 equipamentos, então motores, bombas, ventiladores e exaustores. Existe uma regra para determinar qual é o sensor utilizado, mas uma vez feito isso, você não tem mais que configurar nada, não tem mais dor de cabeça nenhuma, e é somente analisar o seu equipamento. Então, somente para trazer para vocês, teremos aí mais 5 webinars essa semana, sendo que amanhã iremos falar sobre a indústria de alimentos e bebidas, a vantagem de uma produção em rede IO-Link. Então, esse webinar é muito importante para que vocês entendam um pouco mais sobre como funciona esse conceito de IO-Link que eu comecei a explicar para vocês aqui. Integração dos masters IO-Link em Internet IP, então como configurar, como trazer essa informação para um PLC da Roca, um PLC da Schneider, que comunica a Internet IP. Importância das soluções de IP69K para a indústria de alimentos e bebidas. Então, assim como esse sensor, que é um sensor IP69K, como que o sensor IP69K ou os sensores DFM que são IP69K podem ajudar vocês. E na sexta-feira temos 2 webinários. O controle de qualidade na indústria 4.0, parte 1, e o monitoramento de nível contínuo, qual é a melhor solução. Então, para que vocês tenham aí um norte de saber como fazer o monitoramento de nível, visto que tem várias soluções da IFM para monitoramento de nível. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, de todos que participaram desse primeiro webinar. Espero que vocês retornem amanhã, retornem ao longo da semana e na semana que vem, novamente, eu estarei aqui na segunda-feira com outro tema relacionado à análise de vibração. Então, se ficou alguma dúvida sobre os produtos apresentados, você pode mandar um e-mail para mim, rogério.gabão@ifm.com. Se você tiver alguma dúvida sobre o webinar, sobre como foi apresentado e quais serão os próximos webinars, então webinar@ifm.com. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês retornem amanhã e retornem também semana que vem com o meu próximo webinar. Então, muito obrigado.